Você provavelmente já ouviu falar que Alexandre de Moraes tem acumulado polêmicas dentro do Brasil. Mas agora, a situação atravessou fronteiras. A Justiça dos Estados Unidos acaba de emitir uma nova citação oficial contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. E mais, Moraes tem um prazo de 21 dias para responder às acusações, ou poderá ser julgado à revelia. A informação é quente e está ganhando força nos bastidores do cenário político e jurídico internacional. A nova citação foi expedida por uma corte americana, dentro de um processo movido por veículos de mídia que alegam violações de direitos humanos, censura e abuso de autoridade praticados por Moraes enquanto ocupava o cargo de ministro do STF. O curioso? Essa ação foi aceita para tramitação com base na Alien Tot Statute, uma antiga legislação americana que permite julgar estrangeiros por crimes internacionais, como perseguição política, censura e repressão. E a pergunta que fica é: como isso afeta o Brasil? E mais, Moraes vai responder? Após pedido das empresas norte-americanas, a Trump Media, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Rumble, a Justiça norte-americana expediu em 6 de junho uma nova citação contra o magistrado brasileiro. Abre aspas. Rumble e TMTG buscam conjuntamente uma decisão judicial que declare as ordens de mordaça do ministro Moraes inexequíveis dos Estados Unidos. Fecha aspas. Com a nova citação, Moraes terá 21 dias para responder formalmente à ação ou apresentar petição para contestar o processo, seguindo as regras processuais federais dos Estados Unidos. Segundo o documento, as ordens de mordaça censuram discursos políticos legítimos nos Estados Unidos, minando proteções constitucionais fundamentais consagradas na primeira emenda, confrontando-se com a Lei de Decência nas Comunicações e com a Lei de Armazenamento de Comunicações, além de desafiar princípios básicos de comity, respeito mútuo entre jurisdições. Opondo-se à exigência de Moraes de que a Rumble deveria designar um representante legal no Brasil, a empresa alegou que é sediada na Flórida, sem subsidiárias, presença pessoal ou ativos no Brasil, e que se submeter à decisão seria aceitar as ordens de mordaça e se submeter à autoridade do ministro Moraes. As empresas argumentam que, abre aspas, Moraes tentou impor as ordens de mordaça ao enviá-las por e-mail ao departamento jurídico da Rumble na Flórida e ao conselheiro-geral interino também localizado na Flórida. E as ordens exigem suspensão e proíbem a criação de contas, requisitam dados dos usuários, impõem multas diárias e ordenam desligamento da Rumble no Brasil. Cumprir essas ordens exigiria alterações nos serviços da Rumble, o que prejudicaria diretamente a TMTG, cuja operação global depende dessa infraestrutura. Fecha aspas. A ação remonta à investigação do chamado Inquérito das Fake News, realizada pelo próprio ministro. A ação reafirma que, desde 2018, o chamado Inquérito das Fake News se transformou em um mecanismo amplo de repressão digital, voltado contra opositores políticos e vozes independentes da imprensa. Sob a direção do ministro Moraes, a investigação extrapolou qualquer escopo investigativo legítimo. Ele frequentemente emite ordens sigilosas, obrigando prestadores de serviços online sediados nos Estados Unidos a banirem usuários politicamente ativos de toda a plataforma, inclusive nos Estados Unidos, com base em alegações de discurso criminoso ou antidemocrático. Fecha aspas. Os requerentes afirmam que as decisões de Moraes incluem, abre aspas, autoridades eleitas, jornalistas, juristas, artistas e cidadãos privados. A grande maioria desses alvos são críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro Moraes ou de instituições brasileiras sob a sua influência. Fecha aspas. Sobre o autoexílio de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a ação acusa Moraes de ser perseguidor. O texto ainda diz, abre aspas, o caso de Eduardo Bolsonaro ilustra ainda mais o padrão de repressão política direcionada a pessoas baseadas nos Estados Unidos, como parte da contínua campanha de censura e extrapolação judicial liderada por Moraes.
Eduardo junta-se à crescente lista de dissidentes políticos, jornalistas, ex-magistrados e cidadãos americanos que foram alvo de ordens sigilosas, bloqueio de contas, congelamento de bens e acusações criminais com motivação política. Fecha aspas. Na nova citação, as empresas relembram a decisão de Moraes de bloquear as contas do influenciador de direita, o Alan dos Santos, que publicou prints de conversas forjadas em que supostamente revelaria um plano de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. O processo ainda destaca, abre aspas, agindo sob o pretexto do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes emitiu ordens abrangentes para suspender várias contas sediadas nos Estados Unidos, contas banidas, de um usuário politicamente ativo e conhecido, Alan dos Santos, garantindo que nenhuma pessoa nos Estados Unidos possa visualizar o seu conteúdo. Ordens de mordaça, entre aspas e fecha aspas. Segundo a citação, abre aspas, permitir que Moraes silencie um usuário expressivo em uma plataforma digital americana colocaria em risco o compromisso fundamental do país com debate aberto e robusto. Nenhuma imposição extraterritorial ou extrapolação judicial estrangeira pode sobrepor-se às liberdades protegidas pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos. Fecha aspas. Vamos lembrar do caso? Moraes tem sido acusado de promover a censura por meio de ordens judiciais. Segundo parlamentares dos Estados Unidos, as ordens do ministro atingem empresas localizadas nos Estados Unidos e cidadãos que estão no país. Tudo começou após o ministro do STF suspender o X no Brasil em 2024, depois de a rede social descumprir determinações judiciais em solo brasileiro. O ministro brasileiro chegou a ser alvo de ação judicial apresentada pela plataforma Rumble em parceria com uma empresa de Trump. Elas pediam que não fossem obrigadas a cumprir ordens de Moraes. No dia 21 de maio, Marco Rubio disse que existe grande possibilidade de Moraes ser alvo de sanções norte-americanas com base na lei global Magnitsky. Agora que você viu os detalhes, vamos ao ponto mais sensível. Isso não é apenas simbólico. A citação é real, assinada, e foi enviada por meio de canais diplomáticos e legais, com prazo formal de resposta. Caso Moraes não se manifeste dentro dos 21 dias estabelecidos, o processo pode avançar sem a presença dele. Isso colocaria o nome de um ministro do STF em uma situação inédita, sendo julgado por uma corte estrangeira por supostos abusos de autoridade. Vale lembrar que isso acontece num momento de extrema tensão entre o judiciário e parte da população brasileira, que acusa o STF de ultrapassar os limites constitucionais. A pergunta que fica é: qual será a resposta do ministro Alexandre de Moraes? Vai ignorar e correr o risco de ser julgado à revelia nos Estados Unidos? Ou será que esse processo pode abrir precedentes para que outras autoridades brasileiras também sejam cobradas internacionalmente? Num momento em que a política brasileira vive uma verdadeira tempestade institucional, esse movimento internacional pode mudar o jogo. E aí, o que você acha dessa nova citação da justiça americana? Isso pode pressionar ainda mais o STF? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se inscreva aqui no Tudo é Política, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para mais gente ficar por dentro do que a grande mídia não mostra. Afinal, tudo é política.